Mas isso também só deu certo porque, putz, eu tava com um time muito bom que conseguiu entender e a gente tava muito alinhado, apesar de ter batido a cabeças ali em alguns momentos. Como toda startup, né? É difícil ter uma história e falar, não, foi tranquilo, deu tudo certo. Se eu passar 10 milhões de palavras pro modelo gerar, pode ser até viável. Mas quanto tempo que isso vai demorar pra responder, né? Imagina no telefone esperando, 3 minutos. Espera aí que eu já vou te responder. Segura. Tô falando com o meu gerente aqui. Começando mais um Stormia Talks, agora num estúdio diferente. Sejam bem-vindos ao novo estúdio do Stormia. E aqui a gente vai falar de inteligência artificial. E eu trouxe Alex Rocha aqui comigo. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso segredo de como a gente está revolucionando o atendimento ao cliente na nossa Seguros Unimed. E quem está por trás dessa revolução de atendimento é o pessoal da Nama. Scott e Gabi, sejam bem-vindos. Prazer, pessoal. Vai ser um prazer falar com vocês aqui sobre o nosso case e um pouquinho sobre a Nama também. Prazer estar aqui. E para vocês que estão... Cadê Nogue? Cadê Fontinhas? Eles vão estar aqui com a gente, mas eles estão pulando de cadeira em cadeira. Hoje é o Chair Hop. Sejam bem-vindos, mais um Stormia Talks. Vamos lá. Gente, como vocês começaram a empreender com IA? Né? Tipo, putz, inteligência artificial tal, mas você tá falando de 11 anos atrás. Não foi na hype agora que a gente tá vendo. Cara, eu tive uma outra startup que começou ali em 2011 e nessa startup a gente... trabalhava com a ideia de interfaces naturais, né? Então, a gente conseguiu fazer... A gente teve um produto que a gente licenciou para a Veja, que foi um sucesso na época, um aplicativo que transformava notícias e os seus compromissos do Facebook, aniversário, tudo num videozinho com começo, meio e fim. E aquilo foi muito legal e a ideia de evoluir aquilo para um produto nos drivou ali para entender melhor qual que seria o próximo passo. E aí, entrava muito em recomendação. E recomendação entrava muito em processamento de linguagem. E aí foi quando eu comecei a estudar mais a fundo o processamento de linguagem. Porque até então o videozinho era feito com um conjunto de regras, né? Não tinha nenhum tipo de aprendizado de máquina, nada do tipo. Então, eu comecei os meus primeiros passos ali com IA propriamente dito, foi com recomendação de notícia, né? Então, entendendo como que a gente poderia entender a notícia e recomendar ela para mais pessoas, entender os gostos das pessoas também. E esse foi o meu primeiro... É um algoritmo de recomendação que nem tá no Netflix, ou Instagram, você vai recomendando conforme o gosto da pessoa. Mais ou menos tinha técnicas de aprendizado muito mais anteriores do que a gente tem hoje, né? Muito mais simples. E aí a gente começou também com a ideia de, vamos acoplar isso num assistente, né? Vamos entender, vamos fazer ali uma mini engenharia reversa da Siri, que era o lançamento do momento. E a gente criou um produtinho que a gente falava que era Siri para empresas ali, que ele conseguia, então, não só recomendar notícias ou conteúdos, mas também ter ali um processamento de linguagem baseado em voz. Então, esse foi o começo de tudo. Só que era algo muito customizado, baseado em aplicativo. Putz, era uma exploração muito louca para a época, né? E aí, quando a Nama começou, a gente pegou esses aprendizados e foi vendo como que a gente poderia criar um produto mais escalável e entender, com base nas dores do mercado, como que aquilo poderia ser, de fato, uma solução mais sustentável. E aí foi quando ficou muito claro que é atendimento, né? Todo mundo tem dor de atendimento. Então a gente começou ali, vendo essa dor ali, trazendo isso para essa capacidade da Siri para empresas, na verdade, colocando ela em WhatsApp ou em chat. E aí que, tipo, isso não era novo, você ter um robô um robô que fala, né? O chatbot é antigo, muito antigo, né? Só que todas as ferramentas que tinham até então de chatbot eram muito antigas mesmo, assim, eram coisas dos anos 90. E não tinha pouca coisa na comunidade, não tinha o Watson, não tinha o API AI que o Google comprou. E a gente construiu uma plataforma que foi ali, talvez a primeira na América Latina de chatbot com machine learning.
Então, a gente construiu ali todo um ferramental de integração de canais, como que você constrói o workflow do bot em si e as APIs de machine learning, que era o que tinha na época, né? De classificação de entidades, classificação de intenções, extração de entidades, que é como que a gente conseguia entender o que o usuário falava, né? Curiosidade, Scott, o que aconteceu com essa startup? A minha primeira Então, essa minha primeira startup, eu tive um problema com o meu investidor. Eu não tinha muita experiência na época com isso. E aí, enfim, ele simplesmente falou que ia aportar junto com as outras startups que ele investia e parou de aportar da noite pro dia, né? Então, foi um pouco traumático. E aí, a gente aprendeu bastante coisa com base nisso. E aí, dessa frustração, nasceu a Nama, e aí quando a gente nasceu, a gente tinha levantado um investimento inicial anjo, e só que a ideia era, agora a gente não pode ficar mais brisando tanto ali, né? A gente precisa de alguma coisa mais vendável, certeira, né? E aí a gente pegou todos esses conjuntos de aprendizado e começou a ver o que a gente poderia, de fato, propor, né? Essa ideia virou... né, posicionou a Nama no mercado, a gente atendeu o Magazine Luiza, Poupa Tempo, que foi o case incrível na época, ainda continua tendo números muito incríveis, assim, economia de R$1,5 milhão de reais por mês pro Palácio ali, pro Poupa Tempo, né? Números absurdos. A gente começou a crescer muito em aplicações para grandes empresas de automação de atendimento. E a gente viu muitos problemas disso também, né? Então, a gente viu que o estado da tecnologia da época demandava muito serviço humano para configurar, né? Então, quem já trabalhou com bot da época aí, Watsons e afim, você ficar treinando, né? Um conjunto grande de exemplos, aprendia de um lado, desaprendia do outro, e a gente crescia, mas crescia muito com o serviço, porque tinha que dar esse suporte. E isso motivou a gente a investir ainda mais, parar de investir em ferramentas de atendimento propriamente ditas e começar a investir mais no nosso P&D que a gente fazia. A gente nunca parou de fazer P&D. Mas foi bem na época que lançou o paper do Transformers, né? Que é o que levou a acontecer tudo o que aconteceu de IA generativo. Então, a partir daí, a gente investiu mais, né? Falou, não... tem alguma coisa aqui que é promissora e a gente precisa resolver o nosso problema de escalabilidade fazendo bot. E com base nisso, a gente começou a ver as oportunidades que tinham em cima de construir ferramentas de busca semântica. Ou seja, a gente conseguia entender, de fato, as informações que já existem dentro das empresas e, a partir das informações que já existem, criar uma interface de interação automática ali, seja um bot ou seja um prompt que você consiga buscar o que você quer. E aí a gente, então, fez algumas apostas, né? A gente fez esse processo paralelo, desenvolvendo esse produto, e enquanto a gente tinha o nosso produto, vaca leiteira ali, funcionando em paralelo. O que é um desafio por si só, né? Você... ter 2 times de produto ali, então a gente fez até uma evolução desse aqui, enquanto a gente estava fazendo essa prova de conceito, e aí esse perdeu, que era o do bot. A gente tinha apostado na época num plugin de Figma para facilitar esse processo de bot, mas a parte da busca semântica foi muito mais interessante, assim, né? Então, promissor em vários sentidos, e a gente acabou fazendo um produto novo em cima disso ali pro fim de 2020. Cara, isso é muito legal, porque o brasileiro normalmente ele tem a síndrome do cachorro largado da mudança, né? Não é nem do pequeno. Tá largado ali, não valoriza o que tem interno. E você vê essa complexidade toda do empreendedor brasileiro de ir para essa engenharia toda que a gente sempre acha que tá vindo de fora, é muito incrível, cara. Como foi a aceitação de mercado? Como você chegava para vender esses produtos assim? Lá atrás, ali em quando a gente começou a Nama em 2014, era bem... As pessoas não conseguiam assimilar mesmo, assim. E eu acho que uma coisa que foi muito positiva, eu diria até para o mercado, e as pessoas que trabalham com bot lembram desse case, que foi o case do Poupa Tempo. E acho que isso ajudou a Nama muito e o mercado, porque a gente entrou no programa lá do governo do estado,
para fazer uma solução poupa-tempo, e a gente propôs, aí a gente passou e a gente fez o bot que funcionava muito bem mesmo, assim. Você falava, quero renovar a minha CNH para segunda-feira às 4 horas, e ele já resolvia numa mensagem. Isso em 2016, 15, na verdade. Então, foi muito incrível e teve muita publicidade em cima desse case, né? Então, isso ajudou muito e projetou a gente muito dentro desse universo de automação de IA. E foi bem a época também que a gente lançou o bot no final de 2015 e começo de 2016 o Zuckerberg lançou a conexão com bots do Facebook Messenger. Então, todo mundo começou a falar de IA naquela época. Então, isso ajudou muito a gente a se posicionar como referência e a gente já tinha cases e tudo mais. A gente acabou entrando no programa do Google, o que ajudou. Mas hoje, com IA, né, muita gente meio que todo mundo está fazendo IA de uma certa forma. E é meio que natural, né? Eu acho que cada vez mais IA é sinônimo de tecnologia, tecnologia é sinônimo de IA. Então, hoje a gente tem um posicionamento talvez um pouco mais sólido, assim, com base nos cases que a gente fez, né? De conseguir tangibilizar um pouco melhor IA generativa. Mas a gente passou por várias fases, né? Essa fase do bot, o hype do bot, a queda do bot, o começo da exploração da IA generativa. E assim, eu fiquei muito feliz de a gente ter conseguido sair do outro lado, né? de tanta reposicionamento e desenvolvimento em cima. E aposta, né? Porque no fim do dia foi uma aposta. Ali tinham dos dois produtos. Aí, quando você tem uma visão um pouco mais pragmática, fala, pô, você tá dividindo as suas tropas, né? Aquela velha analogia de batalha. Mas, no fim, se não tivesse sido feito isso, se eu tivesse colocado ali na vaca leiteira, ali eu ia estar com um produto totalmente desatualizado, ia estar com uma skin de ChatGPT, né? Que, tipo, um invóculo ali, sim, que ia puxar, e eu estaria com outro problema hoje. Mas isso também só deu certo porque, eu tava com um time muito bom que conseguiu entender e a gente tava muito alinhado, apesar de ter batido a cabeça ali em alguns momentos. Mas foi no mínimo intenso. Como toda startup, né? É difícil ter uma história e falar, não, foi tranquilo, deu tudo certo, eu tava investido desde o início, e aí foi suave, já acertou de prima. Acho que o perfil startup é isso, né? Ir testando, batendo a cabeça e mudando, pivotando e fazendo acontecer. E aí, cara, pra gente até situar as pessoas que estão vendo aqui, pra gente entender as diferenças das IAs. A gente falou de generativa, mas falar da preditiva, o que faz? A gente fala muito, escuta muito sobre a AGI, né, que é a inteligência artificial geral, né? Que é essa tal de super Deus, né? Fica falar, puta, parece uma religião, né? Estão criando Deus aqui, que é a super inteligência que vai ocupar o ser humano. O que é a diferença de cada uma que tem hoje, Scott? Não, e nesse sentido, até você fazer a comparação que você comentou lá do case do poupa-tempo, que já funcionava, o que mudou em tão pouco tempo, né, em termos de modelos de IA, tá? Daquele momento para o momento atual. De atual, de uma maneira que até quem não é de tech possa entender. Legal. Eu acho que respondendo isso e tentando se aprofundar nas diferenças, a gente chegou onde a gente chegou porque a gente começou a resolver pequenos problemas com sistemas mais especializados para resolver aquele problema específico com estatística e basicamente que é isso, né? Dados, algoritmos estatísticos ali, tentando entender padrões, entender ali o que poderia ser encaixado. Aí tem as redes neurais, tem vários approaches de você fazer sistemas que de uma certa forma aprendem com os dados ou identificam esses padrões. Então, no passado, ali 2014, com o poupa-tempo, por exemplo, você iria falar, preciso renovar minha CNH para o dia 30 de maio. Como que a gente ia saber aquilo? A gente não ia saber aquilo, a gente nunca soube aquilo. A diferença a gente usava um classificador, um modelo específico de classificador e junto com um modelo específico de extrator. O que faz cada um? O classificador, ele vai separar ali o que é amarelo, o que é azul, o que é verde, o que é parecido com o quê.
Então você cadastrava várias frases, assim, preciso renovar a CNH, quero tirar minha carteira de motorista, preciso renovar o meu... Enfim, tudo que era dentro da categoria carteira de motorista, você cadastrava ali uma série de exemplos, ele usava modelos que iam entender ali a proximidade dos caracteres ali com base na mais simples do que é feito hoje, e aquilo ia dar um resultado que, é agendamento. E aí, como que eu sei que é dia 30 de maio? Porque eu tinha um outro modelo que trabalhava em conjunto, que é o extrator, que ele extrai entidades conhecidas. Então, conjuntos de datas, conjuntos de nomes, que é uma certa... que é quase como uma expressão regular, ou... Sim. Tem vários tipos, né? Mas é quase como se fosse um conjunto de regra que eu ia conseguir pegar aqui. Aí, sabendo que você quer renovar sua CNH, categoria renovar CNH 30 de maio, beleza, eu entendo aquilo e faço uma resposta bonitinha para parecer que você está falando com base numa probabilidade. Provavelmente, né, ele está falando Exato. 90% de assertividade sobre esse tema aqui. Né? Só que é muito limitado. Tanto é que um grande problema de quem usou ali muito tempo o Odysseus, essas ferramentas, é que aí o cliente começava a demandar um monte de coisa. Falar, eu quebrei minha unha e quero cadastrar a CNH. Cara, são duas coisas diferentes. Aí o que ele faz? Ele começa a desaprender, né? Porque ele tenta entender o que é próximo. Então isso gerava grandes problemas. Mas aí cada modelo desse ele foi evoluindo individualmente, foram saindo novos algoritmos, novas capacidades. Mas o que mudou mesmo foi o Transformers, que ele trouxe ali uma capacidade de entender as sequências de texto de uma forma além do que a gente já tinha observado. Então, ele conseguia encodar dentro do processo dele o significado das coisas. Então, era quase como se a gente estivesse vendo o significado encodado das coisas e esses significados próximos uns dos outros também criam uma relação. Gera um contexto. Quase como um contexto. Então, é quase como se fosse uma chave para a gente identificar padrões ocultos da linguagem ou as coisas que estão implícitas ali, né? Então, isso abriu uma possibilidade gigantesca da gente ir para o próximo passo, que é o que a gente vê hoje, que são os modelos fundacionais, que é, a partir do momento que eu consigo entender também textos, eu consigo também entender imagens quase como se fosse da mesma forma, entender a relação dos conceitos que estão presentes na imagem. Só que é um modelo só que faz texto, que faz imagem, ou que faz vídeo, ou que faz áudio. Né? Esses modelos mais próximos do AGI, eles são mais completos nesse sentido, né? Quando você diz completo, que ele consegue analisar tanto imagem, texto, ele pega tudo. Exato. Não é só a linguagem que nem era antigamente, que era só texto. Só que aí é quase como se fosse uma grande... Pensa como se fosse uma matriz que a gente aprendeu aí na escola, ali, XYZ. Sim. E aí você tem várias bolas, e cada bola dessa é um conceito. Microfone está próximo de cabo, que está próximo de conector, que está longe de água, por exemplo. E a água está mais próximo de copo. Então, cada conceito desse é uma bolota nesse espaço, e aí existem conexões que aproximam ou distanciam isso. Só que aí você faz isso com texto, você faz isso com pixels de imagens e vídeos. Então, por isso que quando você escreve alguma coisa, ele consegue prever muito bem o que está próximo. E aí, na verdade, a gente vai prevendo as sequências e a gente vai vendo, o negócio, realmente ele tá fazendo código, ele tá fazendo o meu sistema, ele tá fazendo tudo. Sim. E aí isso começa a impressionar de fato a gente, porque a gente tá acessando esse lugar, acessando esse espaço ali, que mora um conhecimento incorporado e que antes não era acessível. Então é bem divisor de águas, Você vê um futuro próximo que por prompt vai ser possível programar? Sem... já existe. Já existe, né? Mas do vibe coding. Vibe coding. Hoje todo mundo aqui é vibe coder, né? Sim. Um pouco. Tava vendo o conceito de vibe marketing também, porque agora tudo vai virar vibe, né? Até começar as coisas começarem a ruir, né? Mas sim, é muito impressionante. É muito impressionante, né? Tipo, eu gastei uma nota no Lovable ali, que é uma ferramenta de você constrói.
E assim, o negócio foi tirando meu dinheiro que nem o jogo do tigrinho, porque acabava os créditos, eu ia pedindo mais, eu ia comprando. E eu fiz um CRM nosso ali, que tudo bem, tem vários gaps. O Gabriel ali, eu fiquei usando ele de cobaia. Tem vários gaps, tem vários problemas. Eu tava, antes de vir pra cá, ele também quebrou uns negócios, fui pedir pra ele fazer um negócio, quebrou outros. Mas assim, cara, é só o começo, imagina Então, o daqui a próximo alguns passo. anos. Exato. E nesse sentido, justamente por a tecnologia, né, avançar de modo tão acelerado aí, o que vocês entendem que é o diferencial da Nama para vocês se manterem à frente no mercado, no atendimento ao cliente via IA? Boa. A gente ampliou, né, nosso escopo e a gente não atua especificamente no atendimento com bot, mais, apesar da gente também fazer isso em alguns casos, mas a gente acaba atuando muito como suporte ao analista, o suporte ao operador, providenciando para ele um lugar que ele consegue acessar todas as informações da empresa dele. Um copiloto. E o que a gente se preocupou e faz muito bem é não perder informações críticas para a empresa. Então, a gente processa 20, 30, 40 milhões de tokens ali dos clientes, por exemplo, né, que são casos reais. Então, os clientes que conseguem subir diversos tipos de documento na nossa ferramenta, a gente padroniza esses documentos, esses conteúdos, proporciona que eles sejam indexados semanticamente e cada pedaço desses conteúdos, a gente precisa ser performático, né? A gente não consegue pegar 20 milhões de tokens e jogar na janela de prompt. Isso vai ser inviável financeiramente e computacionalmente. Não que seja computacionalmente inviável, mas, enfim... A conta não fecha. A conta não fecha. Mas, então, a gente permite que a empresa acesse uma quantidade gigantesca de conhecimento para buscar aquela informação. Isso, por si só, é um mega desafio. Apesar de existirem vários frameworks ou ferramentas e tudo mais, elas resolvem pedaços daquilo e elas normalmente não estão completas. Então, a gente não pode, por exemplo, numa tabela... Eu sempre dou esse exemplo. Então, nossos clientes, eles têm normativas ou diretrizes que vão falar de um produto ou de uma taxa de desconto específica. E aí tem uma tabela que vai falar ali, produto 1, não sei o quê, definições, às vezes tem um asteriscozinho ali no final que fala, mas se for isso, muda tudo, né? Se você não indexa aquilo lá e correlaciona aquele asterisco com o restante, você vai dar uma resposta essencialmente errada que pode gerar até um processo. Então, a gente se preocupou em construir isso de uma forma extremamente avançada e principalmente muito próximo dos clientes, ou pegando casos reais, né? Então, a gente... foram anos, assim, até a gente falar, não, a gente tá maduro realmente de estar ali, de abrir o produto publicamente e tudo mais, porque foi uma construção conjunta. Então, hoje, nossa fortaleza é o nosso core, que é o que a gente chama de AI Search. Aí tem várias modalidades, por exemplo, o Deep Search, que é uma série de agentes que vai fazer várias perguntas correlacionadas e vai buscar exatamente em qual base que está aquela resposta. Depois ele vai trazer, comparar essas respostas para dar uma resposta final. Então, cara, é muito legal, porque quando a gente pensa em busca, normalmente a gente pensa no Google, né? Pergunta, resultado. Mas hoje em dia tem tantas possibilidades de você simplesmente com uma pergunta você expandir aquilo e entender aonde que realmente está a resposta e o que você pode fazer de processo, né? E que aí acaba não sendo somente busca, né? Porque você está fazendo, de fato, está iniciando uma sequência aí que o mercado adorou, né? Você tem agentes, uma sequência de agentes trabalhando em conjunto, né? Mas é bem interessante a capacidade e as coisas que dá para se desenvolver a partir daí. O Nog, eu posso reforçar isso que o Scott trouxe, porque a gente conhece várias empresas que lidam com o tema, ainda mais hoje em dia, mas a Nama tem esse diferencial mesmo. Assim. Eles estão sempre muito próximos, eles estão sempre muito flexíveis para tentar desenvolver uma solução que se enquadre na nossa realidade. Assim, né? E eles estão sempre olhando aquilo como um desafio e sedentos por resolver aquele desafio. Então, essas experiências que eles já têm, já de muito tempo, na prática, no dia a dia, a gente vê com essa proximidade, com essa solução, esse olho no olho, que é bem diferente da Nama com relação a outros concorrentes. Muito bom ouvir isso do próprio cliente, né? E falando de cliente, vamos contar o case que tem da Nama com a Seguros. Vamos lá.
A gente conheceu o Scott e a Nama há já um pouco mais de 2 anos mais ou menos. E a gente tinha uma dor muito importante na área de atendimento ao cliente, a área central de relacionamento que a gente tem na nossa seguradora, onde é como o Scott tinha comentado agora há pouco, a gente tem um regramento muito pesado, né? Muito importante. E aí, nesse sentido, a gente precisava desenvolver os nossos agentes a serem assertivos na solução para levar o atendimento de excelência para o nosso cliente lá na ponta. E nesse caso, você está falando de agente, é o operador. Agentes são pessoas mesmo, a gente está falando de IA, né? Ainda. E de verdade, para a gente era um mega desafio, no sentido de você conseguir, primeiro, treinar pessoas a entender todo esse tecniquez, e a gente conseguir interpretar isso e levar de uma forma que a pessoa que esteja do outro lado entenda. Então, a gente está falando de um mercado de seguros, a gente está falando de órgãos reguladores importantes que trazem regras de negócio para a gente. E como é que você interpreta isso e leva para uma pessoa que talvez seja mais leiga, não tenha a obrigação de entender isso. Então, primeiro, a gente tem um tempo para formar profissionais para a linha de frente no atendimento que gira em torno de uns 40 dias. Né, para coisas até que a gente possa pensar simples quando a gente fala de IA de uma forma geral. Então, essa já era uma dor, né, porque aí eu tenho uma grande base de conhecimento para poder desenvolver esses treinamentos que eu tenho para todos os meus agentes. E além disso, como é que esse agente treinado vai lidar com as situações do dia a dia, né? As situações reais que chegam todos os dias na nossa central. Então, olhando para as regras que podem mudar o tempo todo e como é que ele interpreta, olhando essas regras, e muitas vezes essas regras através até de próprios arquivos, aquelas leis, aqueles regramentos da própria agência reguladora, como é que ele tem rapidez, porque ele está com alguém na linha, precisa interpretar e precisa levar a solução. Então, a gente viu o tempo que a gente, de fato, perde de uma certa forma para conseguir satisfazer uma necessidade que um cliente nosso tem. E aí, logo a gente conheceu o Scott junto com a Nama, e aí falou, não, Alex, deixa comigo que eu vou trazer uma solução, talvez num primeiro momento como um copiloto, ou seja, a gente cria uma base de conhecimento mais estruturada, a gente traz essa inteligência artificial de forma generativa para a gente conseguir até, inclusive, desenvolver uma melhor interpretação de todo esse contexto aqui, para que a gente leve no teu agente uma interpretação de tudo isso e ele consiga levar para o teu cliente de uma forma mais assertiva. E a gente vem evoluindo. Então, a ideia é que esse conteúdo já bem treinado, a gente leve direto para a ponta através dos nossos canais digitais, como o WhatsApp, por exemplo. Então, a Nama tem sido para a gente um grande propulsor aí de soluções para a experiência do cliente. Eu gostaria só de comentar o contexto também, onde a Nama chegou, né? Porque ele começou com um desafio que foi feito pela Unimed Lab, pelo Lab, né? Que é o hub dos hubs do sistema Unimed, onde foram selecionadas 5 Unimeds, uma em cada região do país, e cada uma trouxe um resultado. Então, aqui pela região sudeste foi a Seguros Unimed, e naquela ocasião, né, o time do Alex, o Alex sempre, ele tem essa propensão aí em pensar sempre como que ele pode fazer as coisas diferentes, né? Então, a gente conversou com ele topou o desafio, a gente fez um pitch reverso. Então, o que a gente fez? A gente apresentou uma dor da seguradora, então o Alex, o time dele apresentou uma dor, se inscreveram várias Unimeds e aí passou por um funil de seleção, chegaram em 2 startups como possibilidade e aí a Nama se mostrou superior e aí decidiram iniciar o projeto com a Nama. Legal esse pitch reverso, né? Não é um tipo de processo que é comum de você ver ou as pessoas não falam tanto sobre ele, assim, né? Tipo, normalmente a startup faz um funilzão, tem 100 startups, faz o pitch, você vê qual que funciona melhor. Mas se você já tem a dor, é mais fácil, né? Putz, quem que faz sentido pra gente? Quem fez o pitch foi o time do Alex. Que legal.
Porque a dor a Muito gente bom. tem e é normal. Mas como é que eu levo para, de repente, as startups, as empresas entenderem, verem valor naquilo e me apresentarem uma solução, né? E hoje você vê que o time, a partir do sucesso que a gente teve no desenvolvimento de aí eles ficam sedentos também por novos momentos de levar novas dores e a gente vai meio que tracionando isso todos os dias praticamente. Muda a cultura, né? Total. Muda a cultura. E a gente fala muito de cultura aqui, né? De inovação e tudo mais. Aí você faz um pitch desse, vira a chavinha. Sim. E o legal é que esse processo de inovação também é ongoing durante o projeto, né? Porque a gente ouviu também, a gente fez as primeiras versões, a gente ouviu a necessidade do time, eu falo, putz, poderia ter determinada funcionalidade aqui, por exemplo, hoje a gente estava discutindo que a gente vai fazer o rollout do download das informações do report, aí o Jorge falou, não, mas o pessoal da Seguros vai adorar isso, porque eles estão sempre falando disso daí. Então, assim, a gente ouvir essas necessidades é muito importante pra gente, porque ajuda a gente a direcionar o nosso foco, né? Porque nosso backlog é gigante, ideia surge a cada momento, mas como que a gente vai selecionar? Ou, às vezes, a gente nem pensou em determinada coisa, né? E a gente, então isso é extremamente positivo para o desenvolvimento de um produto que entrega valor e que é factível, sabe? Senão você fica muito etéreo ali, às vezes você gasta muito tempo fazendo negócio e ninguém dá bola. Então esse processo é muito importante. E assim, eu vejo lá o nosso grupo querendo mais, né? Então, primeiro a gente falou de soluções para atender os clientes, então a gente traz ele como copiloto, estamos evoluindo aos poucos, claro, com muito cuidado para levar essas informações mais estruturadas direto para o nosso cliente de forma geral. E a gente está começando a fazer isso nesses próximos meses. E o grupo quer mais, né? E a gente já deixa o desafio para o Scott aqui. Mas fala aí, Alex, na realidade, sim, você está colocando, né, o estado atual do time hoje. Isso. Mas no começo existem os receios, existem os medos. Claro, eu acho que é assim, a gente falou do pitch reverso, a gente vai falar do pitchcast agora. Vai fazer um pitch no podcast. Exato. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse papel da liderança, né? E eu acompanho muito o trabalho do Alex, e eu sei que isso aí tem muito a ver com a liderança tracionando, dando autonomia, trazendo uma segurança psicológica para todo o time. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, é legal mesmo, Nog. Todos nós, assim, né, de uma certa forma, olhando a evolução da IA, né, a gente está pensando no futuro, como é que vai ser o desenvolvimento das profissões de uma forma geral, assim, né? E os nossos atendentes, os nossos agentes de relacionamento, toda uma área, uma operação montada para atender, naturalmente, com seres humanos como nós, imaginam que o risco de se perder a posição de trabalho para uma inteligência artificial é gigantesco, né? Então, naturalmente, a gente fica com receio e em barreira, coloca obstáculos, tem dificuldade de entender o quanto aquilo pode, inclusive, potencializar as pessoas para desenvolver aquilo que a gente espera das pessoas mesmo. Um atendimento talvez mais complexo, um atendimento com mais empatia, um acolhimento de verdade, que faz total diferença no nosso mundo quando a gente fala de atendimento a cliente, né? Todo mundo gosta de ser bem atendido, se sentir bem acolhido aonde quer que a gente esteja. Então é isso que a gente vem se dedicando a desenvolver com o nosso grupo. Mas para a gente chegar nesse nível de consciência, num primeiro momento todo mundo dá uma travada, fica com medo. E aí cabe com certeza nós líderes mostrar esse caminho, essa visão de futuro, mostrando que não, você não vai perder o seu emprego porque uma IA vai te ajudar. Pelo contrário, você vai se tornar ainda mais poderoso, você vai chegar ainda em mais lugares, ela vai te impulsionar a visualizar outras questões que hoje você não está tendo condição de ver. Então, para a gente foi espetacular. E o desenvolvimento desses pitches, nossa, você vê pessoas que eram tão simples e agora eles trazem pitches, né? Estão cada vez melhores, empoderados nessas atividades que hoje eles estão. Então, é bem significativo. Você falou uma coisa interessante, né? O ser humano, o comportamento de conexão com as soluções que a gente tem, quando a gente vai pedir um auxílio, né? Falando de consumidor, às vezes você quer falar pelo WhatsApp, às vezes você quer falar com um atendente, às vezes você quer... omnicalidade, né? A gente tem vários canais ali que só quer resolver um problema, às vezes. Tem gente que não quer falar com ninguém, só quer resolver por texto. Como vocês preparam isso para entender todos esses canais, esses pontos de contato e preparar todos esses canais? Porque não tem como você focar num só hoje em dia, né? Sim.
Esse é o nosso grande desafio. Nós, na Seguros, a gente tem um trabalho já de algum tempo, né, onde a gente tem toda uma plataforma, um mini-canal, para a gente ter uma visão 360 graus do nosso cliente, né? A gente lida não só com um produto, que é o nosso carro-chefe, que é a saúde, mas a gente tem a odontologia, tem outros seguros de outros ramos, e a gente quer entender o ser humano, como ele está interagindo com a gente. Então, a gente vem desenvolvendo, com o passar do tempo, toda uma estratégia CRM por trás para ter esse acolhimento e a gente vê ele como um ser único dentro da nossa corporação. Então, é o grande desafio. Ninguém acorda de manhã querendo ligar numa central de atendimento, ter 15, 20 minutos ali, talvez perdidos do seu dia, para poder resolver algumas coisas. Mas a gente também respeita muito quem quer efetivamente ter um contato humano para a gente ter uma solução. E aí a gente vem aprofundando, e a IA vem nos ajudando muito também, nessa estruturação de perfis de clientes de acordo com regiões, de acordo com o produto, de acordo realmente com o perfil, né? No sentido de idade, de sexo. Então, a gente vai entendendo cada vez melhor isso para a gente poder aplicar a melhor solução. Então, a gente está cada vez mais, claro, com apoio de tecnologia, nesse sentido de ter maior estruturação de informações num único lugar, onde a gente consiga ser mais assertivo de acordo com aquilo que ele precisa. Bom demais. Scott, falando de IA conversacional, que a gente tem uma pasta, acho que é um pulo ali do chat que você está escrevendo, e os chats que você consegue conversar e começar a interagir desse jeito. Vocês já estão pensando, já tem isso no roadmap? É uma coisa que é segredo de mercado e você não vai abrir pra gente? Você diz conversar com a inteligência artificial? Porque a gente está falando de atendente, né? Eu já vi alguns cases por voz, né? Em vez de eu digitar, então eu troco ideia com esse cara, né? Que nem eu troco, por exemplo, falando de ChatGPT, a gente consegue fazer essa conversa e no chat você consegue fazer também. A Nama já está mirando isso também, falando de bots? Olha, tem algumas ideias em backlog aí que poderiam ser um pouco mais aplicadas em alguns contextos específicos, por exemplo, no auxílio ao operador também, né? Não só falando, mas escutando, né? Mas eu acho que tem dois grandes tipos, né, de IA com voz, né? Tem aquela que é mais anterior, que eu entendo a voz do cara, né, da pessoa, converto aquilo para texto e aquilo é processado e depois eu uso uma outra ferramenta que vai sintetizar a voz. E tem as mais modernas, que são muitas delas impressionantes, que fazem tudo isso dentro de um modelo só. Então, eu esqueci o nome de uma, Sesame, eu acho. Não sei se vocês já usaram. Eu usei o Eleven Labs, está fazendo isso. O Eleven Labs nunca testei, conheço o Eleven Labs, mas nunca testei o modelo deles. Mas essa Sesame, cara, é impressionante. É o filme lá, aquele filme do Spike Jonze, lá, o Ela, né? O Her. É fantástico, assim, nesse nível de naturalidade, os espaçamentos, as pausas, né, murmúrio que vai fazer. Então, isso traz um nível de naturalidade impressionante. A gente não tem nenhum tipo de desenvolvimento específico para isso, ou intenção de desenvolver modelos específicos para isso. Talvez integrações com já modelos existentes, porque isso é um outro trampo por si só. Né? Sim. Mas eu acho que também é uma tecnologia que, junto com isso, a aplicação disso sem streaming, né? De você ter um microfone aberto ou um vídeo aberto e o fluxo de dados está constante. Então, essa conversa ela fica ongoing, ouvindo sempre. Então, muda a forma como você está interagindo com os sistemas, né? De um jeito muito próximo a um filme de 10, 11 anos atrás, né? Que era até 10, 11 anos atrás, você olhava para aquilo e ia falar, vai acontecer, que viagem, né? Que viagem. Mas a gente já tá aqui. E assim, não tem 10, 11 anos. Isso tem talvez aqui, foi 8 anos talvez do filme, para ter alguma coisa um pouco mais próxima. E eu acho que essa é uma boa provocação. A gente tem algumas ferramentas do mercado de Speech Analytics. Então a gente realmente extrai as vozes e a gente faz uma análise, porque aí a gente passa isso para texto. É claro que algumas ferramentas já trazem para a gente também um sentido... qual que é o sentimento que aquela pessoa está colocando. Isso que eu falo, capturar a emoção da pessoa. Captura a emoção. Isso é bom para mim, porque eu também consigo ver quão
crítico é aquele cliente e eu, de repente, faço ativamente uma outra ligação ou uma outra interação para poder, de repente, acalmar um pouco os ânimos. Então, a gente tem visto valor nisso e, de verdade, o quanto isso me serve para monitorar a qualidade dos meus próprios serviços, né? Porque aí eu posso cada vez mais exercitar esse desenvolvimento do meu time para uma qualidade que a gente queira de atendimento no futuro. Então, esse é um bom ponto. Vocês foram investidos por Google, certo? É isso? Gostaria de ter tido um cheque do Google. Mas Como a gente foi acelerado só. Acelerado. E como foi esse processo para vocês? Assim, porque o Google é um grande Google, né? Então, acelerado, você tem acesso a todas as ferramentas que normalmente uma pessoa não vai ter acesso. É isso mesmo? Cara, foi um grande divisor de águas, assim, fato. A gente foi a primeira startup, o primeiro batch de startups no primeiro programa do Google no Brasil, de Google for Startups. Na época chamava Google Campus só, né, que eles fizeram um prédio ali no Paraíso para as startups e programas. E é um programa institucional de fomento às startups. E foi assim... a gente brinca que naquela época o Google era meio sem noção nos budgets, né? Porque eles faziam uns happy hours muito insanos, assim. Era um negócio muito legal. Hoje eles ficaram um pouco mais contidos, mas assim, ainda assim é impressionante quando você tem recurso e vontade, visão. E eu falei isso desde o começo pro pessoal lá do Google, pra Caloi na época, pro Barrentes, que, cara... Eles realmente conseguiram mexer o ponteiro do ecossistema de empreendedorismo, porque o nível de conexões que foi realizado ali, de pessoas e de talentos que se aproximaram, de oportunidades que surgiram. Putz, eu conheci o Geoffrey Hinton, que foi o pai do Deep Learning. Eu conheci, N pessoas geniais, tanto Googlers quanto não Googlers, que só aconteceu por conta dessa aproximação e a possibilidade de você trabalhar dentro daquele... O próprio espaço por si só já é incrível, né? Mas todas essas aproximações foram extremamente valiosas e a projeção que aquilo tem para o mercado também, se você sabe se projetar, tem muito valor. Mentorias, várias, né? Mas eu acho que uma coisa que, por eu estar lá há muito tempo e não... Tem algumas startups que passaram pelo programa, aí cresceram, aí estão ali mais quietinhas, mas a gente acabou sempre estando lá, né? Presente, até porque é do lado da minha casa. Então isso facilita muito. Mas por estando lá presente... eu costumo falar que o Google é como se fosse... acho que o Matrix 2, que tem aquele cara com as chaves, assim, que abre várias portas. Cara, você conhecer uma pessoa no Google, às vezes você conhece mais pessoas no Google que os próprios Googlers. Então, cada um vai ter uma chave. E se você consegue triangular aquilo, dentro do Google é um universo por si só, né? É gigantesco. Então, acabei me dando muito bem com o pessoal do Google, né? Com os Googlers, tanto da parte de produto, quanto da parte de parcerias, da parte de cloud. E é muito gratificante também ter essa confiança do lado deles também e esse apoio contínuo, né? Porque as pessoas que eu conheci lá, tanto, de novo, né, Googlers, mas o pessoal de startup, cara, mudou nossa trajetória. Com certeza. Sem colocar dinheiro na empresa, né? Que poderia ter acontecido, talvez aconteça, eu sei. Mas isso por si só foi incrível, assim. Foi de fato de tirar o chapéu, assim, porque eles fizeram e fazem um trabalho muito bom nesse sentido. O que eles, né, até ensinaram pra gente lá, o give first e give back, né? Então, assim, eu tô iniciando alguma coisa, eu vou, sei lá, dar o conhecimento, ou dar uma mentoria, ou passar algo para o outro, para ajudar sem ter necessariamente querendo alguma coisa em troca logo de início, né? E o give back eu aprendi, aconteceu várias coisas, como que eu posso continuar passando isso adiante, né? Então isso é muito legal, né? Esses aprendizados e tudo mais. Quais são os próximos passos da Nama? O que você visualiza para o futuro da Nama?
dentro desse universo do produto e tendo isso estruturado, eu acho que a gente conseguiu, nos últimos anos, fazer algo que foi extremamente difícil, assim, ao longo dessa jornada de mais de 10 anos, que é ter um produto consistente, que entrega valor, que é SaaS, e que a gente consegue ter pouco serviço humano em cima, mas que ele consegue já ali, o cliente já consegue ver um resultado. Então, a gente está sempre melhorando o que já tem de base e observando, por exemplo, novas funcionalidades. E elas vão alterar um pouco nossa trajetória e abrir novas possibilidades e talvez novos mercados, né? Como, por exemplo, o Deep Search, que é uma funcionalidade que a gente vai fazer o rollout, vocês vão ficar sabendo. E é muito legal, o Gabs, ele fala, putz, você tá bem empolgado com o Deep Search. Eu falo, tô bem empolgado com o Deep Search. Porque ele é essa sequência de agentes de AI que são capazes de fazer etapas por etapas ali, um processo muito mais complexo. Então, a gente está começando a falar de uma automação muito mais profunda além da busca, né? Em paralelo a isso, toda a estruturação dos conteúdos que estão dentro da Nama como um hub de conhecimento mesmo. A gente sabe que as empresas têm essa dor, né, de unificar os conhecimentos, mas como que a gente unifica esse conhecimento com foco em AI, né, para ele ser cada vez mais otimizado? Então, por exemplo, né, a possibilidade de você colocar uma informação de um ticket com anexos, e a gente até estava discutindo um caso real ontem, que é uma área jurídica que precisa que recebe por demanda de um ticket para gerar um contrato com base nos padrões que a empresa trabalha. Então, ao invés de ela simplesmente cair no Kanban dela e ela manualmente pegar o template, abrir a pasta, ver, olhar o que está no briefing, pegar o que está no anexo, você coloca isso dentro do prompt da Nama, a gente vai analisar, vai fazer o depara com o que já tem nos datasets de base de template, então vai analisar aquele briefing, vai analisar o anexo, vai analisar os templates e vai fazer etapa por etapa até chegar em algo mais próximo de uma minuta completa, por exemplo. Uhum. Então, fiquei muito feliz, Jason. Estou ansioso também. Então isso é um passo além, né, de somente já estou ansioso também. Uhum. E é bem legal, é bem divertido no fim, né, essas possibilidades, né, quando a gente consegue ter aí um time bom para estar entendendo e desenvolvendo num ritmo constante, né, e vendo o resultado disso. Mas aí você vai ter um agente para cada ação em específico e você vai coordenar esses agentes entre si, né? Como que é essa estrutura em geral, só para entender melhor? Tem vários approaches dentro disso, né, mas é quase que sempre com um pipeline. Um pipeline que de LLMs ou de estruturas que vão enriquecer um dado ou dar contexto para LLM, e aí você vai performar uma ação. E o legal das LLMs novas é que elas estão muito inteligentes, né? Só para todo mundo se situar. Fala sobre a LLM. Large Language Model. LLM, Large Language Model, é um modelo de linguagem de grande tamanho que é basicamente um modelo de IA que entende muito bem a linguagem, então normalmente são multi-idiomas, então entende quase todos os idiomas, faz toda aquela relação que eu contei, né, das bolas dentro da matriz, né, então foram muitos dados que foram utilizados para treinar esse modelo, e por isso ele consegue ser, não só por isso, né, mas um dos grandes pontos é esse, consegue ser tão capaz, né? Então, normalmente, por exemplo, os GPTs, né, os Geminis, eles são treinados com aí, bilhões e bilhões até trilhões de parâmetros, né, de dados. Então, são uma quantidade cavalar de informações que foram feitas essencialmente por humanos, né, ou validadas de uma certa forma por humanos, que aí vai conseguir ensinar a correlação. Por exemplo, como que ele sabe código? O humano fez o código e um outro humano revisou aquele código ou revisou o problema que ele resolveu. E aí a máquina começa a entender esses padrões. E olha o potencial disso, né? Porque temos demandas ou tickets, como o Scott estava falando, que demoram dias para a gente conseguir resolver.
com isso, a gente vai encurtar tanto o caminho para o cliente que está dependendo de alguma coisa lá na ponta. Então, tô ansioso. Vamos levar. E falando de LLM, quais vocês usam lá de base para vocês? Usa o que tem no mercado? Porque quando eu começo a estudar isso, eu até falando de precificação, dependendo de quantas você pluga também, como que você calcula esses tokens todos? Porque você vai plugando esses agentes. Acho que uma da dificuldade de ter agentes desses, quando você vai plugando vários, é saber quanto que vai custar lá no fim. Porque o processo todo, né? Você fala, puta, pluguei essa, que é o Gemini, com não sei o que, lá, Cloud e tal, não sei o que. Cara, daí chega a conta lá, você não sabe nem fazer a conta, porque cada uma tá com um ticket diferente, um token diferente. Como vocês fazem para gerenciar isso? Dentro da nossa ferramenta, a gente pode dividir em 3 grandes blocos de AI, né? A que vai interpretar os documentos, a que vai fazer a busca e a que vai gerar a resposta. Os LLMs, propriamente dito, de mercado, entram nessa terceira etapa. Os outros 2 é mais desenvolvimento proprietário. Então, na terceira etapa, então a gente entende o documento, acha o que a gente precisa, acha a agulha no palheiro ali e dá para um modelo generativo escrever, né? Então, essa parte do escrever, existem várias no mercado, como você falou. Então, tem o Anthropic, tem o Google, tem o OpenAI. Hoje, a gente está conectado nativamente com o OpenAI. A gente está começando aí a implementação de outros LLMs, mas é porque, no fim, é como que você utiliza aquilo, né? Então, se você já está tendo um resultado muito bom, no nosso caso, a gente está tendo um resultado muito bom, para nós faz mais sentido a gente ter um modelo, por exemplo, como o Gemma do Google Open, fine-tunado para um cliente dentro da nossa infra, do que necessariamente eu ter um marketplace de vários modelos para ele. Porque assim, a gente sabe que o que a gente tem lá entrega e funciona muito bem e já está ali azeitado. Para dar o próximo passo, por exemplo, inclusive a gente está discutindo com outro cliente, justamente isso, né? Um fine tuning. Então, a gente está num processo de fazer um fine tuning de um modelo Gemma que vai ficar na Namo e vai ser utilizado nesse processo. Mas esse fine tuning, ele vai dar mais especificidade para o contexto dele, que é um contexto médico, que é um contexto ali de doenças específicas e tudo mais. E a gente tem modelos muito bons, como o Gemma, principalmente o novo Gemma, né? O 3, que é open, né? E você consegue trabalhar em cima deles. Tem outros, né? Tem o Qwen e tudo mais. Então, aí assim, você falou do pricing, né? Aí eu acho que faz mais sentido quando a gente está falando de soluções as a service, né? Então, no nosso caso, a gente tem uma estrutura de créditos dentro da ferramenta. Então, a gente se a gente usa modelos diferentes, eles têm multiplicadores diferentes de consumo. E isso vai consumir mais ou menos créditos. Foi um desafio. Esse faz parte de toda aquela descoberta que a gente falou, né? E a gente discute constantemente esse modelo. Porque se a gente desse um preço fixo, não vai ser justo talvez fique bom para um lado, mas não vai ficar bom para o outro. Por exemplo, a gente tem casos de FAQ, que é um volume muito grande, mas uma base de FAQ normalmente ele é pequena. Num caso como vocês consomem muitos tokens, né? Então, porque a base de vocês é muito grande, e vocês fazem talvez menos pergunta que um FAQ aberto ao público faria. Mas talvez o preço seja o mesmo, né? Ou vocês consumam até mais do que um FAQ ali aberto do poupa-tempo, né? Por exemplo, né? Então, para a gente conseguir chegar nessa equação, esse sistema foi o que foi mais justo, assim, né? Porque você vai consumir muito token por request, e às vezes você vai querer usar um modelo mais avançado, que vai consumir ainda mais créditos, e do outro ele só precisa fazer ali uma busca simples e tudo mais, gerar uma respostazinha, é mais tranquilo, mas tem muito request aqui. Então, é como que a gente resolveu essa equação. Nos créditos, né? Nos créditos. Até para quem usa, fala, por que cobra crédito? Por que não paga uma franquia só aqui, né? Tá aí a explicação, cara. Eu nunca soube. Obrigado. É a melhor solução. Troca das cadeiras aqui. Fontinhas, manda braba lá que você tava ansioso. E aí, ansioso. galera? Pô, ansioso pra falar aqui. Pô, vamos falar um pouquinho, né, do nosso case, né, Gabi? Como é que foi esse negócio aí, cara? E até o Alex, né? Acho que começando aí falando um pouquinho do case, a gente tinha um desafio no Storm até pra gente se posicionar dentro da Seguros e uma parceria com a Brasil.
a Unimed do Brasil. Eles falaram assim, tem um case, vocês querem lançar pro mercado? A gente deu uma procurada ali, o Alex falou, cara, quero fazer. E aí a gente chegou aí no Gavi, cara, mas vamos falar um pouquinho do... Boa, até já foi comentado, não sei se quer falar um pouquinho... Falar um pouquinho mais, a gente meio que deu uma contextualizada falando do nosso desafio como uma central de atendimento pode ser mais eficiente, com talvez um tempo menor de atendimento para o cliente que está ali na ponta, que está ali na ligação direta ali com o nosso agente de atendimento. E quando o Fontinhas trouxe essa questão para a gente poder pensar um desafio, logo a gente pegou esse logo de cara. Como é que eu posso, dentro de uma central de atendimento, ser mais efetivo, ser mais assertivo, com um tempo menor e que o cliente de verdade esteja satisfeito com aquilo que ele está escutando do outro lado, né? Mesmo que não seja a melhor solução no ponto de vista dele, que a gente seja empático, que a gente encontre uma solução para ele e ele veja valor nisso. E logo a gente conheceu, através do Fontinhas, a Nama. A Nama, né? E com esse case que pra gente é a menina dos olhos. E cara, eu acho que o mais legal disso tudo é que a própria Nama não estava no nosso radar, né? Surgiu no final. Surgiu no final. Foi o último que apareceu durante o processo. Eu lembro também que a gente tinha feito algumas ações internas para falar sobre o chat GPT, tinha acabado de explodir. Eu lembro muito do Alex falando assim, cara, eu quero testar esse negócio, vamos testar esse negócio e tal. E aí a gente fez todo um mapeamento junto com uma consultoria, né, a Distrito, que estava conduzindo o processo. Eles trouxeram um scout bem legal, assim, e aí a Areta foi no evento do Google e conheceu o Gavi, né, cara? E aí nesse... E é incrível porque o produto, ele se conecta muito bem com esse caso de uso, né? Que o caso de uso eu tenho uma massa grande de informações que estava lá dentro do Bidu, né? Um knowledge hub enorme, com milhões de palavras. E a nossa solução é justamente isso, eu pegar uma base que já existe de texto, eu usar um modelo ali para interpretar aqueles arquivos de uma maneira boa, porque quando a gente fala de arquivo textual, PDF, pode ter tabela, pode ter tópico, tem negrito, tem itálico, que tudo isso é informação, né? Título, subtítulo, então a gente tem um modelo que consegue processar isso e passar isso para a máquina de uma maneira que ele consiga interpretar, né? Utilizando o Markdown, que é a linguagem principal. E depois o buscador, né? Que é a nossa tarefa ali, ela consegue pegar uma dúvida do atendente que está ali na ponta, resolvendo o problema, faz a pergunta, a gente varre tudo que existe ali, seleciona 4, 5, 6 blocos que tem mais correlação e manda para o modelo gerar uma resposta, só na etapa final, né? Isso tem um resultado muito claro também, né? Que é aquilo que eu acho que o Scott até comentou um pouquinho aí, de se eu passar 10 milhões de palavras para o modelo gerar, pode ser até viável. Mas quanto tempo que isso vai demorar para responder, né? Quem usou um Gemini lá que tem 2 milhões de tokens consegue processar, ele demora às vezes 2 minutos, 3 minutos. Imagina no telefone esperando 3 minutos. Espera aí que eu já vou te responder. Segura. Tô falando com o meu gerente aqui, espera um segundinho. E aí o tempo médio de atendimento vai pro saco, né? Inclusive, esse foi das métricas que a gente fez ali no MVP e a gente já conseguiu bater durante o MVP ali uma redução de mais de 30%. Né? Não sei como tá hoje o indicador. Eu acho que é um ponto até pra gente recalcular ali, ver como que verdade. Tá, né? Mas eu acho que pra gente foi legal também, porque a gente foi se maturando para fazer MVPs, né? Então a gente fez esse MVP inicialmente sem integração, a gente não integrou direto com o Bidu, que tinha uma tarefa enorme ali. Putz, publiquei um artigo novo, alguém editou o artigo, eu tenho que retroalimentar esse modelo para que ele fique atualizado. Não, inicialmente a gente subiu tudo que estava lá de maneira manual, viu que funcionou, vocês gostaram, aí a gente foi para um projeto realmente de escala. Porque eu vou pagar uma integração que vai pagar dezenas de milhares a mais, sendo que eu nem sei se isso vai funcionar, né? Isso entrou muito na nossa mentalidade, inclusive até eu sempre elogio o Fontinhas aí, que eu acho que a cultura de vocês, pelo menos no Storm ali, é muito bacana de... Cara, vamos começar simples, começar rápido e depois a gente escala, né? E eu acho que também tem todo um trabalho, né, do time da Central, né? Sim. A Yara ali, que era do time da Areta, depois mudou tudo, né? A Areta foi para outro time, a Yara foi para outro time. Mas eu lembro da gente sentando assim e eu lembro uma frase do Jorge falando assim, cara,
até meia-noite é dia aqui, cara. Então, 59, eu vou estar aqui tentando subir esses arquivos pra gente testar as coisas. E o time ali, a gente fez um grupo no WhatsApp, vamos acompanhar a diária, assim, ó, subiu, deu erro, e teste, e treine, até a gente falar assim, cara, agora tá bom, vamos colocar esse barquinho na água, né? Foi quando a gente levou pra central, né, para um grupo ali da central, foram 10 pessoas que testaram, 5 fizemos uma comparação e falou, putz, reduzimos um minuto de ligação, aumentamos a produtividade, aumentamos a qualidade, acho que isso é um ponto importante, né? E fora os ganhos, né? A satisfação do cliente ali, a gente percebeu no piloto já, e o quanto foi fundamental para a gente aprovar o investimento. E testamos ainda em semana que lançaram imposto de renda, né? E reembolso pega muito nessa semana. Onde tem um boom de atendimento de ligação. Muito legal. E posso falar mais no aspecto de a gente, quando prepara o agente, né, a gente não tem certeza do script que ele vai poder atuar ali no atendimento. Porque ali você está atendendo o telefone, no quentinho, você tem surpresas, né? Então você prepara os scripts, tem toda essa questão dos regramentos, só que na hora do vamos ver, aí o quanto foi poderoso ter uma ferramenta com tanta informação estruturada, porque na hora que o agente ali, no momento, ele poderia se sentir inseguro, agora ele tem mais segurança, né? Ele consegue contar com um agente eletrônico ou a IA por trás ali para apoiar nesses momentos difíceis também. Então ele já não gagueja mais tanto, sabe? É verdade. Ele tem ali alguma solução para entregar. Recentemente eu passei, né? Eu fui fazer um atendimento ali, né? Na verdade, como cliente, né, da Seguros, e brinquei com o Alex, falei, cara, me passaram uma informação que eu acho que não tá certa. E aí o Alex acionou o time, aí o Luiz, né, o coordenador, ele falou, peraí, deixa eu jogar isso no Bidu e ver. Aí ele falou, pô, se a pessoa tivesse vindo aqui, ela tinha dado a resposta certa. Ela foi no documento que ela estava acostumada aí, que estava desatualizado, e me passou E aí, por sorte, que era eu, né? A gente conseguiu corrigir, mas isso é um case legal, né? De você olhar e falar, pô, como é que é essa fase que a gente tá agora, né? Como é que depois que eu testei uma tecnologia que é incipiente, que é um negócio que a gente não... Até agora já não é mais, né? Mas 2 anos atrás, a gente tava testando. Muita loucura falar que 2 anos atrás... se fosse 20 anos atrás. Não, agora que os caras estão falando de agente, a gente já tá com o nosso agente testado faz um tempo, né, cara? Mas eu acho que tem essa mudança cultural, né, também. Porque, assim, por mais que não é mais incipiente, eu acho que culturalmente talvez seja. Né? Porque a gente teve esse processo também de a NAMA ajudar vocês de uma maneira mais consultiva, treinando os agentes lá. Tipo, como perguntar? Porque o pessoal tinha um vício enorme de perguntar uma palavra, né? Cancelamento. Verdade. Cancelamento de saúde, cancelamento odontológico. Dar mais contexto para ela, eu consigo ter uma resposta que seja mais aderente, né? Então a gente fez um treinamento lá de 1 hora junto com o pessoal de vocês, o nosso pessoal aqui, acho que foi o Jorge, fui eu, o Rodolfo. E a gente preparou um material que vai ser reutilizado também nos projetos que estão entrando agora. Sim, e tem uns projetos tem bastante novos coisa saindo. Que a gente ainda não pode comentar. Isso aí. Depois que for um sucesso, a gente volta aqui e fala também. Não, mas tem esse processo cultural, que a gente vê que em outros clientes também acontece, né? Não só o medo, que nem você comentou aqui, Alex, mas também esse ponto do pessoal aprender a como utilizar a ferramenta, né? E, cara, sobre o medo, acho que é um ponto importante, né? O time do Alex, ele teve muito cuidado e a gente teve muito cuidado de comunicar que é um copiloto. Ele é um agente para te ajudar, para te auxiliar no dia a dia. Porque toda vez que a gente falava sobre esse assunto, gerava um burburinho. Sim. E sempre aquela pergunta, você é substituído? Eu acho que é o mantra aqui, né? Que é o padrão, né? Tá todo mundo sofrendo com isso. Todo mundo sofre, cara. Não é só com vocês. Só que no final do dia é isso, né? A gente... como é que a gente traz esse ponto? Existe essa... óbvio que a gente não pode ser leviano e falar, cara, a gente tá olhando para números, a gente... É uma tecnologia que aumenta a nossa eficiência. Mas como é que a gente faz isso dando liberdade para as pessoas e elas também aprenderem? Acho que a nossa empresa, por ser cooperativista, né, por vir desse mundo que ensina, né, uma das leis né, dos mandamentos aí do cooperativismo é a educação, né, cara? Então, a gente investe muito em educação para essas pessoas. Inclusive, acho que um número bem legal é que grande parte do time do Alex, principalmente do pessoal da Central, eles são recordistas em RIs, né? Eles saem da Central e vão para outras áreas para crescer. Então, não tem um churn alto, assim, né? De saída de pessoas. E ao contrário, né, Fontinhas? Foi ótimo você ter lembrado disso.
Porque o profissional, ele entra na central, ele se depara com um oceano de informação. Agora um agente eletrônico ajudando ele a dar conta de tudo isso. E aí ele está tão preparado que as áreas internas veem tanto valor no amadurecimento daquele profissional que traz para sua área. Porque já entra jogando o jogo do jeito que a gente joga, né? Então, é fundamental, muito legal. E são pessoas que têm uma visão de cliente muito legal, né? Eu falo pelo Carlos, né? Que é nosso analista aí de inovação. Ele já foi da Central e ele tem uma entrada nas áreas muito legal, porque ele conhece todo mundo, acaba que ele já falou com muita gente, conhece os processos, entende. Então, além de ser um suporte na área, ele também é uma pessoa que tem uma curva, assim, teve uma curva muito grande, né? Dentro do processo. Então, impressionante. E aí acho que um outro ponto também de ganho que eu lembro da Kugulu, né, falando, a gerente da Central, que é a redução do tempo de treinamento, né? É 1 mês hoje de treinamento que as pessoas ficam. Ela fala, pô, tem um potencial dessas pessoas já começarem a jogar muito mais rápido do que ficar aquele 1 mês ali ensinando todos os produtos, cara, com a gente fechado ali, numa sala, tendo conteúdo. Aula, como era de antigamente. A gente estava falando antes aqui da Duolingo, por exemplo. Né? Pô, hoje a gente pode ter um assistente eletrônico treinando essas pessoas, interagindo com elas para elas poderem... Então, o céu é o limite mesmo. É verdade. Muito bom. Muito bom. É isso, gente. Chegando à reta final aqui no nosso podcast, para você que não entendeu nada desse podcast, vai lá na internet, procura sobre a LLM, procura sobre a agente de IA, se intere, né, cara? Tem até um artigo aí, do nosso... reportagem do Nog, do Alex falando do case. Esses caras são pró, cara. Segue lá no LinkedIn o Alex, o Nog, Fontinhas, o pessoal da Nama. Cara, se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, deixe seu like e até a próxima.